Você sabia que o pedagogo pode atuar em outros ambientes, inclusive o ambiente hospitalar? Olá, meu nome é Beatriz Ângelo. Sou estudante de pedagogia da UERJ, FEBEF, que se localiza aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e hoje vim falar um pouco sobre pedagogia hospitalar. Muito tem se falado sobre pedagogia domiciliar, que é quando o pedagogo atua dentro da residência de uma pessoa, trazendo os conteúdos educacionais para essa criança e adolescente que reside nessa casa, nesse ambiente. Mas também existe a pedagogia hospitalar, que é pouco falada, pouco divulgada, mas ela existe. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a pedagogia hospitalar. A pedagogia hospitalar é um campo de atuação onde o pedagogo atua dentro do ambiente hospitalar, trazendo conteúdos educacionais para crianças e adolescentes que estão internadas por longos períodos de tempo. Tem o objetivo de minimizar e reduzir o processo cognitivo e emocional dessas crianças e adolescentes. E também auxilia na retomada da criança quando ela retorna para casa e quando ela retorna para a escola, porque na maioria das vezes a criança está matriculada, está tendo aula e por algum motivo ela interna, motivo de saúde, e aí ela, para ela não se atrasar, né, a gente continua o processo de aprendizagem dessa criança no ambiente hospitalar, deixando claro que ela tem que ter condições de estar sendo ensinada. Quando ela não tem condições, a gente faz um outro trabalho com ela, mas a gente continua também trabalhando no processo de desenvolvimento cognitivo, emocional e físico dessa criança, tá? A gente trabalha de uma forma multidisciplinar, a gente atua em conjunto com os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e entre outros profissionais, e com os pais dessa criança, com o poder público, porque a pedagogia hospitalar é baseada por lei, e também com a escola de origem dessa criança. Então a gente trabalha em conjunto. O pedagogo não trabalha sozinho dentro do hospital, ele precisa ter essa gama de pessoas para auxiliar o seu plano de aula, para auxiliar a sua aula. Então, antes de a gente entrar dentro do quarto dessa criança, para ensinar algum conteúdo, a gente precisa saber qual é a doença que essa criança tem, o porquê que ela está internada, qual o motivo que levou ela a estar nesse hospital, se ela tem alguma limitação física, motora. Então, quem dá todo esse panorama para a gente é os profissionais da saúde, por exemplo. O psicólogo vai dizer para mim se ele tem algum problema emocional, como ele está, como ele anda naquele processo, se ele está bem, se ele está falando, querendo conversar, se ele está triste, enfim. Ele vai me dar todo esse panorama. O fisioterapeuta vai me dar o panorama, dizer para mim se ele pode sair do leito, se ele pode andar, se ele pode fazer alguma atividade motora, se não, eu não posso fazer nenhuma atividade que atrapalhe o desenvolvimento dele naquele processo. O médico vai dizer para mim também se ele pode sair do leito, porque na maioria das vezes tem crianças que não podem porque estão presas a algum aparelho ou tem alguma limitação que impede elas de sair do leito do hospital. Então, a gente precisa saber tudo isso antes de entrar dentro do quarto dessa criança ou levá-la para algum outro ambiente que o hospital tenha. E também a gente tem que ter um contato com os pais, porque a gente tem que conversar com os pais para saber se eles autorizam, se eles querem que se faça esse trabalho com essa criança. Também os pais ajudam a gente a ter contato com a escola de origem, trazendo o material da criança, o caderno, as coisas que ele fazia antes na outra escola. Às vezes a gente tem que ir na escola para conversar com o professor dele para saber como era o processo de desenvolvimento de aprendizagem dessa criança e também conversar com a criança, porque a gente tem que fazer o plano de aula
de acordo com os gostos que essa criança tem. Então a gente tem que respeitar tudo isso. Então a gente tem que fazer esse panorama todo, saber o histórico da vida dessa criança, para depois a gente fazer o plano de aula. E cada criança é uma criança. Cada plano de aula é diferenciado. Cada criança tem suas limitações, suas dificuldades. Isso tem que ser visto em tudo, né? Até na sala de aula a gente tem que ver a pessoa, as crianças como indivíduos que têm processos e limitações diferenciados um da outra. Às vezes a criança aprende com mais facilidade e tem que outras crianças que não. Mas na pedagogia hospitalar ele é mais claro isso. A gente trabalha com planos de aulas específicos. A gente faz cada plano de aula para cada criança. Bom, na maioria das vezes, tem hospitais que tem um lugar para você levar essa criança, tirá-la do quarto, mas tem alguns hospitais que não tem, então a gente tem que fazer um trabalho dentro do quarto com essa criança. E aí a gente faz isso, como a gente faz esse panorama, então a gente sabe se o que ela pode, o que ela não pode fazer. Por exemplo, se essa criança ela tem um problema na mão, ela não consegue mexer as mãos, a gente faz uma atividade que não seja feita com os membros superiores. Se essa criança ela tem problema na fala, a gente faz uma atividade que não tenha, que não atrapalhe isso, sabe? Que essa dificuldade que ela tem não atrapalhe ela aprender. Só que deixando muito claro, ela tem que ter condições de aprender, ela tem que ter condições de continuar o processo de aprendizagem. Se essa criança ela não tem, por exemplo, condições de ser alfabetizada, assim como a gente está acostumado, né? A gente trabalha de uma forma de socialização. Então, por isso que a gente briga para ter um ambiente, tirá-la do quarto, porque o ambiente hospitalar já é um ambiente meio triste, meio ruim. Então, a gente tem que ter uma visão aberta. Então, a gente tirando ela do quarto, tendo contato com outras crianças, a gente faz também um trabalho de socialização. Porque o ser humano é um sujeito integral. Então não basta só você cuidar da parte física dessa criança e desse adolescente. Também tem a parte emocional, cognitiva, a parte de aprendizagem, que é necessário para o crescimento, que é necessário para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então a gente sempre, se possível, né, claro, prefere levá-la para outro ambiente. Tem hospitais que tem a brinquedoteca, e a gente faz trabalho ali. Mas tem alguns hospitais que não tem a brinquedoteca, então a gente tenta arrumar um outro lugar no hospital, um pátio, alguma coisa que faça ela sair do quarto, se ela puder sair. Se caso ela não possa sair, a gente faz a atividade dentro do quarto. Deixando claro, a pedagogia hospitalar, ela não reprova, nem aprova ninguém. De acordo com o documento Diretrizes Nacionais para a Educação Especial e Educação Básica, tanto o currículo como a avaliação devem ser funcionais, buscando meios úteis e práticos para favorecer o desenvolvimento das competências sociais, o acesso ao conhecimento, à cultura e às formas de trabalho e valorização pela comunidade e inclusão do aluno na sociedade. Então, a gente trabalha de uma forma que o currículo seja funcional. Então, ele tem que ser funcional para aquela criança. E a avaliação do pedagogo no hospital é uma avaliação que a gente avalia o desenvolvimento na aprendizagem, saúde e social. Então, a gente não foca muito como na escola, sabe? Ela tem que escrever, ela tem que ler. Não. É algo mais leve, é algo mais fluido. A gente tá ali para socializar, porque às vezes a criança ela não tem outra pessoa para conversar sem ser os profissionais de saúde e os pais. E muitas das vezes a criança tem medo dos profissionais de saúde por conta da injeção, por conta de outras coisas. Ver alguém de jaleco já não quer ter contato. E aí a gente traz esse olhar mais humano para esse ambiente.
Então, às vezes, ela se sente mais aberta para conversar. Então, a gente ajuda a criança a entender o porquê que ela está ali, até minimiza um pouco aquele sofrimento que ela está enfrentando naquele momento. Então, então a gente não tem esse poder de reter ou não essa criança. É mais como se fosse um reforço, sabe? É como se fosse um reforço escolar. A gente está ali para auxiliar, ajudar a criança a socializar, a tirar ela daquele ambiente triste e trazer um ambiente mais humanizado para o hospital. E muitas vezes não tem. Então, outra coisa que é importante falar, como o pedagogo pode se tornar um pedagogo que trabalha dentro do hospital. Para ele se tornar um pedagogo que trabalha dentro do hospital, ele tem que fazer faculdade de pedagogia, fazer uma pós em educação especial, ou pedagogia hospitalar, ou ambos. E aí tem hospitais que tem concurso, que abrem concurso para o pedagogo, e tem hospitais que tem contrato. E aí você consegue trabalhar nesse ambiente. São poucos hospitais que oferecem esse atendimento para a criança e o adolescente, mesmo sendo baseado por lei, infelizmente. E por isso que tem que ser divulgado, falado, buscado. E quando a gente divulga, quando a gente fala sobre o assunto, a gente consegue romper barreiras que muitas das vezes elas estão sendo postas e ninguém sabe, porque não há conhecimento. Uma coisa muito importante de se falar, que a pedagogia hospitalar trabalha de uma forma lúdica. Então a gente traz atividades lúdicas, trabalha muito com brinquedos, brincadeiras, atividades que desenvolvam a parte lúdica e o desenvolvimento da criança. Então é um trabalho árduo, difícil, mas que tem muita importância e vale muito a pena. Tanto para nós que somos os profissionais que estamos atuando ali, tanto para a criança que está ali recebendo aquela atividade, porque tira um pouco ela daquele ambiente, daquele sofrimento, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer autor ou lei que baseia, que vocês querem saber, entre em contato comigo que eu posso divulgar. Tem livros ótimos, maravilhosos que falam sobre pedagogia hospitalar e a atuação do pedagogo. E se precisar, entre em contato comigo, deixe seu like e beijinho, tchau!